volta com a Lei Complementar número 75 para falarmos a respeito da competência dos conselhos superiores no âmbito de cada um dos ramos do Ministério Público da União, tá? Uma questão importante, porque ela pode ser abordada pelo examinador de duas maneiras. Primeiro, comparando as competências dos conselhos entre si. E aí a gente vai perceber que existem competências que são exclusivas de um determinado ramo, competências que são comuns a todos eles. Já preparei um esqueminha aqui para vocês identificarem cada uma delas, tá? Só que o mais provável é que o examinador faça uma cobrança de uma maneira genérica, tá? E principalmente que ele chame a atenção aquelas competências, tá? Que estão relacionadas com o próprio texto constitucional. Exemplo, quem que faz promoção por antiguidade, promoção por merecimento, quem que remove compulsoriamente, coloca em disponibilidade, sempre serão os respectivos conselhos superiores no âmbito de cada um dos ramos do Ministério Público da União. Mas para a gente não ter, né, qualquer tipo de surpresa, tá? Vamos fazer os dois tipos de comparação, os dois tipos, né, de estudo, tá? Então atenção, ó. Falei de uma comparação entre ramos do Ministério Público da União. Conselho Superior do MPF, do MPT, do MPM, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Existem competências que são exclusivas do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Quais são elas? A prevista no 57, inciso 2º, 57, inciso 4º e 57, inciso 10. Marquem, tomem cuidado, vejam só, tá? Compete ao Conselho Superior do Ministério Público Federal. E aqui, em termos práticos, é uma competência exclusiva. Inciso 2º, já estudamos, na verdade, ó, aprovar o nome do Procurador Federal dos Direitos do Cidadão. Então, quando eu falo do Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, tá? Ele tem que ter o seu nome aprovado por quem? Pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal. A gente já tinha estudado isso quando nós estudamos a defesa dos direitos constitucionais do cidadão, tá? Depois, o inciso 4º, ó, atenção, muito cuidado com o inciso 4º, tá? Para mim, de todos que estão aqui, é o que mais tem chance de ser cobrado. Aprovar a destituição do Procurador Regional Eleitoral. Não se esqueçam, quem atua perante a Justiça Eleitoral é o Ministério Público Federal. E perante um TRE, eu tenho que ter um membro do Ministério Público Federal para atuar perante o TRE. E ele vai receber a denominação, a designação de Procurador Regional Eleitoral. Ele pode ser destituído? Sim, mas aí eu tenho que ter a aprovação por parte, tá, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Inclusive, a gente vai ver que essa aprovação ela tem que ser feita por 2/3 dos membros do Conselho Superior do Ministério Público Federal, tá? E por fim, o inciso 10, nós temos a seguinte informação, ó. Designar compete ao Conselho Superior do Ministério Público Federal. Designar o Subprocurador-Geral da República para conhecer de inquérito, peças de informação ou representação sobre o crime comum atribuível ao Procurador-Geral da República e, sendo o caso, promover a ação penal. Nós já tínhamos estudado isso. Quando o PGR comete crime comum, competência originária do Supremo. Quem que pode oferecer a ação penal lá no Supremo Tribunal Federal? Oferecer a denúncia, dando início à ação penal no Supremo Tribunal Federal? Um subprocurador-geral da República, que vai ser designado por quem? Designado pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal, tá? Então não se esqueçam dessas competências que são exclusivas. O Conselho Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios também tem uma competência exclusiva e muito parecida com a do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Está no artigo 166, inciso 2º. Vejam só o artigo 166, inciso 2º. Ó. Compete ao Conselho Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, tá? Inciso 2º. Aprovar o nome do Procurador Distrital dos Direitos do Cidadão. Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, Conselho Superior do Ministério Público Federal. Procurador Distrital dos Direitos do Cidadão, Conselho Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, tá? Não se esqueçam disso, uma competência exclusiva. E o que seria uma competência do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, do Conselho Superior do Ministério Público Militar, mas não no Conselho Superior do Ministério Público Federal e no Conselho Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. As competências previstas no 98, inciso 3º, e também no artigo 131, inciso 3º, tá? São praticamente as mesmas competências, basta fazer a respectiva, né, adaptação. Vejam só
o 98, tá? Inciso 3º. Estou falando da exoneração do respectivo procurador-geral, só que do PGT, no caso do Ministério Público do Trabalho, e do Procurador-Geral da Justiça Militar, no caso do Ministério Público Militar. Vejam só, artigo 98, inciso 3º. Compete ao Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. Inciso 3º, podem marcar. Propor a exoneração do Procurador-Geral do Trabalho. Tá? E lá no Conselho Superior do Ministério Público Militar. Propor a exoneração do Procurador-Geral da Justiça Militar. Vai ser o texto do artigo 131, inciso 3º. Tá? Então, isso está presente no Conselho Superior do MPT e no Conselho Superior do MPM, mas não está presente no Conselho Superior do Ministério Público Federal e no Conselho Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Por uma razão óbvia, né? Quando eu falo de destituição do PGR, quem pode destituir antes do término do mandato de 2 anos? O presidente da República, com a aprovação da maioria absoluta do Senado. Artigo 128, parágrafo 2º da Constituição da República. Quando eu falo da destituição do PGJ no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, quem que pode destituir? A maioria absoluta do Poder Legislativo competente. E qual é a Casa Legislativa competente? Nós já estudamos isso. O Senado Federal. Não se esqueçam da Constituição. Não se esqueçam de estudar os artigos o artigo 128, os parágrafos 1º a 4º, né? Parágrafo 1º ao parágrafo 4º ali tem uma cobrança muito contundente, muito frequente em todos os concursos públicos, tá? Então não se esqueçam aí, dessa questão, né, envolvendo os conselhos superiores do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público Militar. Exoneração do respectivo procurador-geral. Propor a exoneração do respectivo procurador-geral, coisa que não haverá no Conselho Superior do Ministério Público Federal ou do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, tá? Um detalhezinho que eu acho que o examinador não vai nem passar perto, tá? Mas por precaução, quando eu falo de projeto de lei para aumento de cargos na respectiva carreira, quem encaminha, né, os projetos de lei para o Congresso Nacional é sempre o PGR, mas cada uma das carreiras vai encaminhar naturalmente para o Procurador-Geral, tá? Mas o seguinte, quando eu falo de encaminhamento de projeto de lei, eu preciso de ter uma análise por parte dos respectivos conselhos. E aí tem uma diferença, né? No Conselho Superior do Ministério Público Federal é opinar. O Conselho Superior, ele opina sobre o encaminhamento de projeto de lei para aumento de cargos na carreira do Ministério Público Federal. No Conselho Superior do MPT, do MPM, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, tá? Os conselhos, eles precisam aprovar o encaminhamento do respectivo projeto de lei para a criação, para aumento de cargos na carreira, tá? Então a gente tem essa distinção. No Conselho Superior do Ministério Público Federal está a opinar. Nos demais conselhos está a aprovar. Acho que o examinador não vai passar nem perto disso, tá? Ele não vai nem perceber, mas enfim, existe aí essa diferenciação. E com relação a todas as outras competências, nós temos competências que são idênticas para todos os ramos do Ministério Público da União, para todos os conselhos superiores, tá? Então, em uma primeira questão, um primeiro tipo de questão, melhor dizendo, pode ser que o examinador faça isso. Mas pode ser que ele simplesmente copie e cole uma competência de um conselho superior comparando com outro órgão na estrutura do respectivo ramo do Ministério Público da União, tá? Então pode ser que a gente tenha uma questão que seja uma questão genérica. E para combater, né, para se precaver com relação a essas questões genéricas, sugiro estudar o artigo, né, que fala a respeito das competências do Conselho Superior do MPF, o artigo 57. Porque, em regra, examinador tem predileção pelo Ministério Público Federal. Então vejam só, né? É claro que eu estou falando aqui agora para o concurso, né, de servidor do Ministério Público da União. Aí, em regra, eu tenho uma predileção para o Ministério Público Federal. Vejam só o artigo 57. Compete ao Conselho Superior do Ministério Público Federal: 1. Exercer o poder normativo no âmbito do Ministério Público Federal, observados os princípios dessa lei complementar, especialmente para elaborar e aprovar. E aí o mesmo vale para todos os outros conselhos, tá? A. O seu regimento interno, o do colégio, no caso aqui o Colégio de Procuradores, e o das câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público Federal, no caso. Lá no Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e assim por diante. A mesma competência vale para todos os outros ramos. Marquem a linha A
por conta dessa questão do regimento interno de cada um dos órgãos aí, tá? No âmbito de cada ramo do respectivo Ministério Público. E a gente vai ver também mais à frente que o quórum necessário para aprovação aqui é diferente do quórum tradicional. Qual que é a regra do quórum? Maioria simples. Aqui não, aqui tem que ser por 2/3, a gente vai ver isso no final do artigo 57, tá? B. As normas e as instruções para o concurso de ingresso na carreira. Eu tenho que ter normas, instruções. Como que vai ser o concurso para o Ministério Público Federal, para membro, para procurador da República? Então, eu tenho uma aprovação de normas e instruções para o respectivo concurso. O mesmo acontece em todos os outros conselhos superiores. C. As normas sobre as designações para os diferentes ofícios do Ministério Público Federal. Idem para todos os outros ramos. D. Os critérios para a distribuição de inquéritos, procedimentos administrativos e quaisquer outros feitos do Ministério Público Federal. Marquem. Pode ser objeto de uma questão comparativa com outros órgãos no âmbito do respectivo Ministério Público, tá? Lembrando que essa competência também é a mesma em todos os outros conselhos com as devidas adaptações. Os critérios de promoção por merecimento na carreira. Marquem a linha E. Lembrem-se, a promoção por merecimento ela se dá por critérios objetivos. Pois bem, quem vai aprovar, qual é o órgão dentro do Ministério Público Federal que vai aprovar esses critérios objetivos para promoção na carreira? O Conselho Superior do MPF. O mesmo vale para o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, Militar, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, tá? E a linha F, o procedimento para avaliar o cumprimento das condições do estágio probatório. Então, o que vai ser objeto ali, né? O que precisa ser cumprido pelo membro do Ministério Público que está em estágio probatório? Eu tenho um regramento, né, os procedimentos aí para avaliar as condições do estágio probatório que serão definidas pelo respectivo Conselho Superior. Inciso 2º, já estudamos, competência exclusiva do Conselho Superior do MPF. Inciso 3º, indicar integrantes das câmaras de coordenação e revisão. Então, quem indica integrantes da Câmara de Coordenação e Revisão no âmbito de cada ramo do Ministério Público da União, de cada MP? O respectivo Conselho Superior, tá? Vale aí, né, a regra para todos os outros conselhos. 4º, nós já vimos, tá? Uma competência exclusiva do Conselho Superior do Ministério Público Federal, tá? 5º, marquem o 5º, chance de cobrança. Destituir por iniciativa do Procurador-Geral da República e pelo voto de 2/3 de seus membros antes do término do mandato, o Corregedor-Geral. Então, o Corregedor-Geral pode ser destituído no âmbito de cada ramo do MPU? Sim, tá? E aí eu tenho que destituir pelo voto de 2/3 de cada conselho e por proposta de cada Procurador-Geral. Então, a mesma regra vale para o Ministério Público do Trabalho, para o Ministério Público Militar e para o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Marquem inciso 5º. 6º, elaborar a lista tríplice para Corregedor-Geral do Ministério Público Federal. Marquem também. Como se dá a escolha? Eu tenho que ter a elaboração de uma lista tríplice, tá? Quem que vai escolher o respectivo, quem que vai elaborar, a respectiva lista tríplice, tá? O respectivo Conselho Superior. Marquem aí também o inciso 6º, tá? Inciso 7º, elaborar a lista tríplice destinada à promoção por merecimento. Marquem. Tem uma questão correlacionada aqui com a própria Constituição. Quem faz promoção por merecimento? Conselho Superior de cada um dos ramos do Ministério Público, tá? Da União. E quem que vai fazer também promoção por antiguidade? A gente também vai ver que é o Conselho Superior, tá? Inciso 8º, aprovar a lista de antiguidade dos membros do Ministério Público Federal e decidir sobre as reclamações a ela concernentes. Então, quem que aprova a lista de antiguidade resolve qualquer questão referente à reclamação na ordem de antiguidade dos membros, o respectivo Conselho Superior. Inciso 9º, marquem o inciso 9º. Aqui nós temos em si a promoção por antiguidade, tá? E não se esqueçam da remissão ao texto constitucional feito pela própria Constituição da República, pela própria lei complementar, tá? Indicar o membro do Ministério Público Federal para promoção por antiguidade, observado o disposto no artigo 93, inciso 2º, a linha D da Constituição Federal. Então, quem faz promoção por antiguidade no âmbito de cada ramo do MPU, o respectivo conselho. A promoção do membro mais antigo
Pode ser rejeitada? Sim, pelo voto fundamentado de 2/3 dos membros do respectivo conselho. Não se esqueçam do artigo 93, inciso 2º, a linha D de dado da Constituição. É uma regra do Poder Judiciário, mas que vai ser aplicada também ao Ministério Público. Nós já estudamos isso lá na Constituição da República, tá? Então, atenção com o inciso 9º. O 10, nós já estudamos, competência exclusiva do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 11, opinar sobre a designação de membro do Ministério Público Federal para funcionar nos órgãos em que a participação da instituição seja legalmente prevista, um conselho, por exemplo. B, integrar comissões técnicas ou científicas relacionadas a funções da instituição. Então, opina, mas quem faz a designação é sempre o respectivo procurador-geral. 12, opinar sobre o afastamento temporário de membro do Ministério Público Federal. Então eu tenho uma opinião aí, né, por parte de cada conselho superior. Mesmo vale, tá, para todos os outros ramos do MPU. 13. Autorizar a designação em caráter excepcional de membros do Ministério Público Federal para exercício de atribuições processuais perante juízos, tribunais ou ofícios diferentes dos estabelecidos para cada categoria, tá? Então percebam o seguinte, ó, falei do inciso 13, eu tenho uma autorização. Quem faz a designação em si é o respectivo procurador-geral. Marquem o inciso 13, porque a gente vai ver que essa decisão também tem que ser tomada por 2/3 dos votos dos membros, tá, do Conselho, o que foge à regra. A regra é maioria simples e não maioria de 2/3 para se tomar uma decisão, tá? 14. Determinar a realização de correições e sindicâncias e apreciar os relatórios correspondentes. Então determina, mas quem vai realizar a correição é o corregedor. Não se esqueçam deste detalhe também, tá? Inciso 15. Determinar a instauração de processos administrativos em que o acusado seja membro do Ministério Público Federal, apreciar seus relatórios e propor as medidas cabíveis, tá? Também tem essa incumbência, mas acredito aí que não seja objeto de questão de concurso, tá? 16. Determinar o afastamento preventivo do exercício de suas funções do membro do Ministério Público Federal, indiciado ou acusado em processo disciplinar e o seu retorno. É uma questão importante? Sim, porque está inserida dentro, né, da competência que cada conselho tem para colocar membro do respectivo Ministério Público em disponibilidade. Só que no fundo, o inciso 16 está inserido dentro do inciso 19. O inciso 19 é que é importante. Marquem, sobretudo, o inciso 19, tá? Depois eu volto nos demais incisos aqui, ó. Inciso 19, atenção, ó. Decidir sobre a remoção e disponibilidade de membro do Ministério Público Federal por motivo, de interesse público, tá? Então, aquilo que eu já tinha chamado a atenção para vocês, ó. Promoção por antiguidade, promoção por merecimento, tá? Colocar em disponibilidade, competência do respectivo conselho. Remoção compulsória, respectivo conselho. Agora lembrem-se, tá? Quando a remoção for a pedido, for uma remoção voluntária, for um pedido de permuta entre membros do respectivo Ministério Público, procurador-geral. Não se esqueçam daquela competência que nós já estudamos lá no Procurador-Geral da República enquanto chefe do Ministério Público Federal. Remoção compulsória, Conselho Superior. Remoção a pedido, remoção voluntária, o respectivo procurador-geral, tá? Voltando, ó, inciso 17. Compete ao Conselho Superior do Ministério Público Federal e está inserido, né, dentro dessas todas as demais aqui, ó, iguais para todos os ramos, tá? 17. Designar a comissão de processo administrativo em que o acusado seja membro do Ministério Público Federal. O mesmo vale para o Ministério Público do Distrito Federal, para o Ministério Público Militar e para o Ministério Público do Trabalho, tá? Bem, inciso 18. Marquem o 18 também. Não é tão importante igual o 19, mas também pode ser objeto de concurso, tá? Decidir sobre o cumprimento do estágio probatório por membro do Ministério Público Federal, encaminhando cópia da decisão ao Procurador-Geral da República, quando for o caso, para ser efetivada sua exoneração. Lembrem-se, a participação durante o estágio probatório, nos cursos de formação e aperfeiçoamento no âmbito de cada Ministério Público é essencial para a aquisição da vitaliciedade. É obrigatória a participação para a aquisição da vitaliciedade. Então, naturalmente, se eu não consigo a aprovação durante o meu período de estágio probatório, eu não vou ser vitaliciado.
Eu não vou me tornar um membro do Ministério Público vitalício e, naturalmente, eu vou ser exonerado, tá? Então, aqui, ó, nós temos justamente a reprovação. Marquem por conta disso. Compete aos conselhos superiores, tá, decidir sobre o cumprimento do estágio probatório do respectivo membro do Ministério Público. Foi aprovado ou não foi aprovado, tá? Acredito que se vier a cobrança, venha a ser aqui mesmo no Ministério Público Federal, tá? Então não se esqueça, ó, decidir sobre o cumprimento do estágio probatório por membro do Ministério Público Federal, encaminhando cópia da decisão ao Procurador-Geral da República, quando for o caso, para ser efetivada sua exoneração. Quem decide se adquire ou não a vitaliciedade é o respectivo Conselho Superior. 20. Autorizar, pela maioria absoluta de seus membros, que o Procurador-Geral da República ajuize a ação de perda de cargo contra membro vitalício do Ministério Público Federal, nos casos previstos nessa lei. Eu tenho que lembrar o seguinte, ó, a vitaliciedade não é absoluta. Se tiver contra o membro do Ministério Público uma sentença judicial transitada em julgado, ele pode perder o cargo? Sim. Deixar de ser membro do Ministério Público? Sim. E aí eu tenho ajuizamento de uma ação para perda do cargo, que é uma ação específica, prevista na própria Lei Complementar número 75. O importante é vocês perceberem o seguinte, ó, eu tenho que ter uma autorização pela maioria absoluta do respectivo Conselho Superior. E quem vai ajuizar sempre a ação, independente do ramo do Ministério Público da União, tá, é o Procurador-Geral da República. Então essa competência, ela se repete em todos os outros conselhos superiores, tá? Mas sempre quem vai ajuizar a ação é o Procurador-Geral da República, tá? Nós já vimos isso, tá? Porque eu tenho competência do STJ aqui muitas vezes, né? O STJ é quem vai julgar crime comum, crime de responsabilidade do membro do Ministério Público da União que oficie perante tribunais, tá? E quem que vai atuar perante o STJ, nesse caso nós estudamos lá no artigo 48, o Procurador-Geral da República, tá? Então, eu reproduzo a regra em cada um dos ramos do Ministério Público da União, em cada um dos conselhos, mas eu tenho que lembrar que quem propõe a ação sempre vai ser o Procurador-Geral da República, tá? Bem, inciso 21, opinar sobre os pedidos de reversão de membro da carreira. Então, reversão, sempre o respectivo Conselho Superior fazendo, né, dando a sua respectiva opinião. 22, que nós já estudamos aqui, ó, opinar, né, sobre o encaminhamento da proposta de lei de aumento do número de cargos na carreira. É opinar no Conselho Superior do Ministério Público Federal e aprovar nos demais conselhos, tá? 23, deliberar sobre a realização de concurso para ingresso na carreira, designar os membros da comissão de concurso e opinar sobre a homologação dos resultados. Grifem. E opinar sobre a homologação dos resultados, tá? É uma questão importante? Sim. Concurso sempre gostou de concurso, tá? Então, ó, é uma competência de cada conselho superior deliberar sobre a realização de concurso para ingresso na carreira, designar os membros da comissão de concurso e opinar sobre a homologação dos resultados. Quem homologa o concurso em si? Já estudamos isso. O respectivo Procurador-Geral. Então aqui a gente pode ter uma questão comparativa entre Procurador-Geral e Conselho Superior, o respectivo Conselho Superior, ok? Não se esqueçam aí do inciso 23. Inciso 24, aprovar a proposta orçamentária que integra o projeto de orçamento do Ministério Público da União, né? E no inciso 25, exercer outras funções estabelecidas em lei. Então percebam que estamos falando aqui, né, de uma enumeração exemplificativa. A lei pode ampliar ainda mais o rol de competências para cada conselho no âmbito de cada ramo do Ministério Público da União. Parágrafo 1º. O Procurador-Geral e qualquer membro do Conselho Superior estão impedidos de participar das decisões deste nos casos previstos nas leis processuais para o impedimento e a suspeição de membros do Ministério Público, tá? Então, naturalmente, se ele for impedido ou suspeito, ele não pode participar das votações, das decisões do respectivo Conselho Superior, tá? Parágrafo 2º, que vale também, a gente vai perceber que as mesmas delegações existem em todos os outros ramos do Ministério Público da União, tá? As deliberações
relativas aos incisos 1º, a linha A e E, regimento interno, regras para promoção por merecimento, tá? Inciso 4º, e aí especificamente para o Conselho Superior do Ministério Público Federal, a destituição do Procurador Regional Eleitoral, tá? Inciso 13, autorizar a designação em caráter excepcional de membros do Ministério Público Federal para exercício de atribuições processuais perante juízos, tribunais ou ofícios diferentes dos estabelecidos para cada categoria, tá? O inciso 15, que nós já estudamos também, determinar a instauração de processo administrativo em que o acusado seja membro do Ministério Público Federal, apreciar os seus relatórios e propor medidas cabíveis. 16, determinar o afastamento preventivo do exercício de suas funções. 17, tá? Designar comissão de processo administrativo em que o acusado seja membro do Ministério Público Federal. 19, colocar em disponibilidade, remoção compulsória, daqui a pouquinho eu comento isso, tá? E 21, e aí o que nós temos no 21? Opinar sobre os pedidos de reversão de membro na carreira somente poderão ser tomadas com o voto favorável de 2/3 dos membros do Conselho Superior. Ok. Então, nesses casos trazidos pela Lei Complementar número 75 aqui, eu teria 2/3. Cuidado! A Constituição não vai permitir isso em todas as situações citadas. Cuidado com o inciso 16 e cuidado com o 19. Lembrando que o 19 engloba o próprio 16. No 19, nós estamos falando de disponibilidade, colocar em disponibilidade e determinar a remoção compulsória. São medidas disciplinares e todas as decisões disciplinares precisam ser tomadas por maioria absoluta, segundo a Constituição da República. Então, muito cuidado. Atenção, eu não posso falar que a competência do inciso 19, a competência de remover compulsoriamente, a competência de colocar em disponibilidade no âmbito de todos os conselhos superiores, tá? Vai ser tomada por 2/3. Tem que ser por maioria absoluta, segundo preconiza a Constituição da República. Lá no artigo 93, inciso 8º, para o Poder Judiciário, mas regra que é aplicada também ao Ministério Público. Nós já estudamos isso na Constituição da República, tá? Então, cuidado, O examinador não pode fazer a cobrança da forma como está na Lei Complementar número 75, ela é de 93. Ela está desatualizada com o texto constitucional, com a emenda constitucional número 45, que reformou essa maioria absoluta, tá? Então, no caso do 16 e no caso do 19, remoção compulsória e colocar em disponibilidade, afastar do exercício da função de uma maneira geral. Não pode ser 2/3. Tem que ser maioria absoluta, por força da Constituição da República, tá? Não se esqueçam disso, apliquem isso para todos os outros ramos do Ministério Público da União, para todos os conselhos superiores, ok? Vamos terminar por aqui. No nosso próximo encontro, nós vamos falar a respeito das câmaras de coordenação e revisão. No âmbito de cada um dos ramos, nós vamos continuar esse estudo comparativo em cada um dos ramos do Ministério Público da União, ok? Obrigado, até lá, atenção com determinadas competências aqui do Conselho Superior do Ministério Público, ok?